Pessoal, bom dia a todos. Sou Matheus, professor de vocês. Como é que vocês estão por aí? Estou gravando essa aula aqui no sábado. Vamos começar lá então? Hoje nós vamos falar de um outro texto, né? Um texto do nível A1, que vai ser o My Name is John, tá? Esse A1 aqui, pessoal, relembrando que significa que é um texto iniciante, né? Com vocabulário controlado ali até as 600 palavras mais usadas. Claro que sempre aparece alguma palavra do A2, às vezes do B1, mas é bem mais raro, né? Por que a gente trabalha com esse vocabulário controlado, pessoal? É para vocês, ir, à medida que a gente vai repetindo essas palavras, vocês vão fixando. A gente acaba guardando o vocabulário através da repetição, né? Então é por isso que é bem interessante trabalhar com vocabulário controlado, tá? Sempre que vocês forem estudar alguma coisa, algum texto, algum livro, é interessante que vocês observem isso. Porque quem costuma estudar sem vocabulário controlado acaba não guardando nem o A1 nem o C2. E o C2 é um vocabulário mais difícil de guardar, né? É por isso que é interessante a gente guardar o A1, domina o A1, começa a entrar no A2 e vai assim com uma escadinha, né? Aí é bem mais fácil e a gente vai consolidando o vocabulário por uma questão também de utilização. O A1 é o vocabulário mais utilizado na conversação, porque ele aparece toda hora na conversação. Toda hora eu estou falando os pronomes, né? I, you, he, she, it, o verbo to be, I am, he is, we are. Palavras como brother, sister, house, essas palavras estão dentro do A1 justamente porque elas aparecem o tempo todo, tá? Ou seja, quanto mais iniciante é o vocabulário, mais ele aparece. Quanto mais avançado, mais raro ele aparece numa conversação. Isso também é importante falar. Ok, mas vamos dar início então ao nosso texto. Começando aqui do título, né? Acho que o título é bem tranquilo. My name is John. Meu nome é John. Bem tranquilo aqui. Nice to meet you. Literalmente, bom conhecer você, né? Ou melhorando um pouco essa tradução, prazer em te conhecer, tá? Acho que o nice talvez seja interessante anotar, né? O nice aqui como legal, bom. Nice dá uma ideia de bom, né? Legal. Eu vou anotar o meet também, de forma literal aqui. Meet significa conhecer, ou às vezes até encontrar, tá? Então, literalmente aqui, legal conhecer você, em outras palavras, prazer em te conhecer. Meu nome é John Smith, eu tenho 19, aqui não tenho anos, né? A gente costuma falar assim também em português. Eu tenho 19, eu tenho 20, não necessariamente a gente precisa falar eu tenho 19 anos de idade, né? E vocês vão perceber que na conversação é muito assim, às vezes algumas coisas que a gente vê nas apostilas, na conversação a gente acaba cortando, né? A gente não é tão formal, digamos assim. Então, eu tenho 19 e aqui e sou um estudante na faculdade, ok? College aqui eu vou anotar. College, faculdade. Então eu tenho 19 e sou um estudante na faculdade. I go, acho que o go apareceu no último texto, né? Acho que não precisa a gente anotar. Eu vou, go, o verbo ir, tá? Eu vou para a faculdade em Nova York. Meus cursos favoritos são geometria, francês e história. Inglês é hardest, pessoal. É o superlativo de hard. Eu vou anotar as duas aqui nesse momento. Eu vou anotar o hard. O hard significa duro ou difícil. E o hardest é o hard com a terminação EST. Esse tipo de terminação aqui, a gente coloca nos adjetivos, ok? Adjetivos pequenos
para a gente transformar esse adjetivo em superlativo, tá? Já dando uma pincelada sobre o assunto superlativo. Então, hard, difícil, hardest seria o mais difícil. O que é superlativo, pessoal? Tanto no português quanto no inglês, né, são muito parecidos. Superlativo dá uma ideia de, dentro de um grupo ou de uma totalidade, eu estou dando ênfase em alguém. Por exemplo, Maria é a mais inteligente da sala. Superlativo. João é o mais alto da sua família. Superlativo. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Superlativo, ok? E para os superlativos com adjetivo pequeno, até 6 letras ali, que é o caso do hard, a gente adiciona esse ST aqui no final, ok? Então, hard, difícil, hardest, o mais difícil. O mais difícil. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Inglês é o meu curso mais difícil. Meus professores. Ah, pessoal, detalhe: aqui não tá teachers, né? Por que não? Teachers são professores até o ensino médio, né? O high school. E professores de cursos livres, como eu, por exemplo, os línguas e tal, ok? Professors vão ser professores de universidade. Então, em inglês a gente tem essa distinção, tá? Teachers são professores até high school, né, até o ensino médio, e professores de qualquer curso livre. E professors, especificamente professores de universidades, ok? Então, no caso aqui, ele tem professors, porque ele está na faculdade, né? Ele não tem teachers. Um detalhe aí desse texto. Trouxe aqui um detalhe que esse texto trouxe para a gente. Então, meus professores são muito amigáveis e inteligentes. Então, meus professores são muito amigáveis e inteligentes. Embora esse smart tenha aparecido no texto anterior, eu vou colocar aqui, porque é uma palavra ali do A2, né? Não é tanto A1. Inteligentes. Meu. Ah, pessoal, interessante. A gente tem o ITS, né? Abreviação do it is. Por quê? No português acontece muito da gente ter orações sem sujeito, né? Que são as orações ali sem os pronomes. E quando isso acontece no inglês, a gente acaba colocando o it, tá? Nesse tipo de frase. Embora que ele não vai ter tradução. Mas nessa frase aqui no inglês, geralmente a gente tem o sujeito it, tá? No português, não. No português acontece muito de ter oração sem sujeito. Um detalhe técnico aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o it, muitas das vezes a gente vai colocar ele numa frase e no português não vai ter tradução, tá? Se acostumem com isso. Outras vezes ele vai ter a tradução de ele ou ela quando está se referindo a alguma coisa, algum objeto, ok? Então aqui a gente traduz só o is, né? Tipo, é meu segundo ano na faculdade agora. I love it. Eu amo o quê? Eu amo ela. Aqui o it está se referindo à faculdade. Tranquilo? Esse it, tentem dar uma observada nele para vocês irem se acostumando, tá? Porque para quem fala português, ele acaba sendo um pouco, vou dizer traiçoeiro, mas é bom dar um detalhe, porque é bom dar uma conferida nele, porque tem alguns detalhes interessantes aí para a gente guardar, ok? Então ficou assim: é meu segundo ano na faculdade agora, eu amo ela. Pessoal, nós vamos aqui por estrofes, né? Acho que vai ser mais interessante. Nós pegamos somente 6 palavras aqui. Dá para a gente guardar bem rápido. Vamos trabalhar essas 6 palavras aqui. Deixa eu só esconder esses alunos aqui. Vamos para as aulas gravadas. Eu estou mandando aqui. Eu vou gravar um áudio aqui agora. Podem acompanhar aqui. Nice, legal. Meet, conhecer. College, faculdade. Hard, difícil. Hardest, o mais difícil. Smart, inteligentes.
Deixa eu ativar o som do site aqui. Podem acompanhar mais uma vez. Nice, legal, meet, conhecer, college, faculdade, hard, difícil, hardest, o mais difícil, smart, inteligentes. Pessoal, vocês lembram o que vocês têm que fazer, né? Agora, pausar o vídeo e ler 2 vezes em voz alta, né? Para praticar a pronúncia e para ir guardando essa tradução mesmo, ok? Podem pausar o vídeo e assim que vocês terminarem de ler aí, vocês retornem ao vídeo. Bom, pessoal, agora que vocês acabaram de ler aí essa lista 2 vezes, nós vamos só ouvir a lista, tá? Sem olhar para as traduções. Não olhem para a tela aqui, vamos só ouvir. Nice, legal, meet, conhecer, college, faculdade, hard, difícil, hardest, o mais difícil, smart, inteligentes. Pessoal, vamos ouvir a última vez para dominar um pouco mais, sem olhar também. Nice, legal, meet, conhecer, college, faculdade, hard, difícil, hardest, o mais difícil, smart, inteligentes. Perfeito, pessoal. Sem olhar aqui vou tampar aqui, né? Agora é o seguinte, agora eu quero que vocês tentem lembrar as traduções. Aí vocês podem gravar o áudio mesmo e me enviar, ok? Pode gravar o áudio e me enviar, tipo nice e tal. Ou podem escrever também, me enviar uma foto, que vocês acharem mais fácil aí. Mas é interessante que vocês pratiquem, tá? Até para ver quem tá focando mais no áudio e tal. Isso aqui, de fato, guardar esse vocabulário nesse início é muito relevante para a gente construindo o nosso vocabulário. E lembrando que dominamos o A1, vamos para o A2. Dominamos o A2, começamos a trabalhar mais pronúncia e audição. Entrando no B1, a gente já começa a puxar um pouco para a conversação, tá? Então a gente precisa dessa base e quanto mais rápido a gente dominar ela, mais fácil é para a gente iniciar a conversação, tranquilo? Então vamos lá, podem me mandar os áudios aí, tá? Para vocês conferirem, né? Tá, o que vocês estão lembrando, tá? Não é para olhar lá com as respostas, não. É só olhar para cá e gravar o áudio ou escrever, né? O que vocês lembraram e me mandar aí uma foto ou áudio pelo WhatsApp, tranquilo? Vamos começar a criar essa interação, beleza? E a partir de agora, especialmente nas aulas com textos, a gente vai trabalhar muito essa interação. Até para ver se vocês pegaram todos os pontos aí da aula, se tiveram algumas dúvidas, tranquilo? Então, pessoal, agora que vocês gravaram os áudios, né, ou fizeram a lista, vamos voltar aqui para o texto. Vamos voltar aqui para o texto, então. Visto que vocês conferiram aqui a tradução, né, dessa lista, vamos lá, vamos reler essa primeira estrofe. Meu nome é John. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é John Smith. Eu tenho 19 ou 19 anos, né? Não está falando aqui, mas eu tenho 19. A gente também fala assim em português. Eu tenho 19 e sou um estudante na faculdade. Eu vou para a faculdade em Nova York. Meus cursos favoritos são geometria, francês e história. Inglês é meu curso mais difícil. Relembrando aqui superlativo, tá, pessoal? Meus professores são muito amigáveis e inteligentes. É meu segundo ano na faculdade agora. Não agora, né? Eu amo ela, ok? Bem tranquilinho aqui. Vamos para a segunda estrofe. Agora eu vou dar aquela acelerada básica, porque a primeira é para a gente pegar o ritmo, né? E a segunda já vai um pouco mais fácil, um pouco mais automatizado. Vamos lá, começando aqui. I live in a big house. Eu moro em uma grande casa on Ivy Street. Então, na rua Ivy, né? Street, acho que é interessante anotar o Street, né? Embora alguns aí devam conhecer por causa do Street Fighter, né? Street aqui vai ser rua. It's, mais uma vez aqui o it sem ter tradução no português, tipo é perto, near perto, vou anotar, é perto,
do campus. Campus é a mesma palavra em português, tá? Do campus da faculdade. Então, é perto do campus da faculdade. I share. Share literalmente é compartilhar. Compartilhar. Eu compartilho a casa, eu divido a casa, né? Em português provavelmente a gente falaria mais habitual seria a gente falar eu divido a casa, né? Com três outros estudantes. Outros. Acho que não precisa da gente anotar essa palavra. Acho que é bom, né? Outros estudantes. There aqui é o possessivo de they, né? Os nomes deles são Bill, Tony, Paul. Nós, we help. Help é ajudar, acho que é tranquilo. Each other. O each literalmente é cada, o other é outro, né? Como a gente viu. Só que o each other é tipo um ao outro. A tradução aqui seria melhor nos, né? Nós nos ajudamos, nós ajudamos um ao outro, pode ser assim também, com homework. Homework acho que não precisa anotar, né? As tarefas, tarefa de casa, dever de casa, né? Para casa para alguns. No fim de semana, nós todos jogamos futebol juntos. Pessoal, aqui foram menos palavras, né? Somente 5. Deixa eu mandar essas 5 palavras aqui para vocês também. Vai ficando mais fácil, né? Podem acompanhar aqui mais fácil e mais rápido. Street, rua. Near, perto. Share, compartilhar. Other, outros. Each other, nos. Vou colocar mais uma vez, podem acompanhar. Street, rua. Near, perto. Share, compartilhar. Other, outros. Each other, nos. Pessoal, podem gravar o áudio, não, desculpa. Podem pausar o vídeo nesse momento só para ler, tá? Só pausar o vídeo para ler em voz alta 2 vezes aí. Vamos lá? Agora que vocês leram, né? 2 vezes essa lista, agora nós vamos só ouvir sem olhar, não olhem para a tela agora. Street, rua. Near, perto. Share, compartilhar. Other, outros. Each other, nos. Pessoal, a última vez aqui que a gente vai ouvir, né? Só para dominar um pouco mais. 5 palavras aqui, acho que é mais tranquilo, só ouvindo. Street, rua. Near, perto. Share, compartilhar. Other, outros. Each other, nos. Excelente, pessoal. Vamos ver se vocês guardaram aqui. Esse momento, sim, vocês podem pausar o vídeo e gravar o áudio para me enviar, ou escrever aí no caderno, né, no bloco de notas, tirar uma foto e me enviar também, ok? Podem pausar o vídeo para fazer isso, de cabeça, de memória, né, sem olhar para as respostas, claro. Podem fazer aí, depois que vocês terminarem de me enviar, aí vocês retornem ao vídeo, ok? Bom, pessoal, agora que vocês me enviaram já esse áudio, né, ou essa foto, o que nós vamos fazer? Vamos retornar aqui para traduzir a segunda estrofe, né? Vamos lá? Então, ficou eu moro, e claro, sem olhar para as traduções, tá? Acompanhe a aula aqui sem ficar olhando para as traduções. A ideia é essa. Primeiro a gente isola o vocabulário, domina esse vocabulário, e deixa ele de lado agora, e aí a gente relê tentando meio que fixando mesmo, sem ficar olhando para a tradução toda hora, ok? Pessoal, eu não lembro se eu comentei isso na primeira aula, mas a construção de vocabulário, né, vamos falar de memória aqui. O primeiro momento para a gente guardar o vocabulário, você começa a ver as palavras algumas vezes, vou pegar, por exemplo, aqui, near. Leva-se algum tempo para o seu cérebro, depois de ver o near algumas vezes, ele começar a acostumar com essa palavra. O primeiro momento do vocabulário é esse. Tipo assim, eu acho que eu já vi esse near em algum lugar, em alguma série, alguma coisa. Depois de ver o near algumas vezes, o seu cérebro começa a acostumar com a palavra. Aí ele fala, nossa, isso é uma palavra. Isso leva algum tempo e você precisa ver o near algumas vezes. O segundo momento de vocabulário que a gente fala
É quando você já viu esse near algumas vezes, seu cérebro sabe que ele é uma palavra e aí sim ele começa a guardar a tradução. Esse é o segundo momento do vocabulário. Chega um tempo que essa tradução vai ficando tão fácil, à medida que você vai vendo aqui, no exercício ali e tal, que você vai repetindo essa tradução, que ela vai ficando tão, mas tão fácil que o near já não é mais perto, como é no meu caso. O near para mim é near, não é perto mais. De tão dominada que é essa palavra, de tanto que eu já vi, de tanto que eu usei em conversação, de tanto que eu já ouvi ela em contextos. Então, essa é a evolução do vocabulário. Primeiro, o seu cérebro acostuma com a palavra. Segundo, ele começa a acostumar com a tradução. E o terceiro e último passo é que essa tradução fica tão fácil que o seu cérebro já nem pensa mais nela. Já é automático ele entender a palavra em si só, tá? Esse que é o caminho, ok? Então vamos retomar aqui a tradução. Eu moro em uma grande casa na rua Ive, né? É perto do campus da faculdade. Eu compartilho a casa com outros 3 estudantes. Os nomes deles são Bill, Tony e Paul. Nós nos ajudamos com os para-casas, né, com o dever de casa. No fim de semana, nós todos jogamos futebol juntos. Pessoal, indo para a última estrofe aqui, eu tenho um irmão mais jovem, mais novo. Eu vou anotar o younger somente pela questão do comparativo, tá? Eu vou anotar o young e vou anotar também o younger. O young significa jovem ou novo. Esse ER no final de adjetivos é o comparativo, ok? Melhor tradução aqui seria mais jovem ou mais novo. Pessoal, no primeiro estrofe ali, a gente viu o superlativo, né? Agora a gente está falando do comparativo. O que é um comparativo? Comparativo geralmente é quando a gente compara uma coisa com outra, né? Uma pessoa com outra. Por exemplo, Luana é mais nova que Gabriela. Esse carro é mais caro do que o outro. Tudo são comparativos, comparando uma coisa com outra. E o superlativo, né, contrastando os dois aí, porque os dois são assuntos muito parecidos, estão muito próximos, muito ligados, né? O superlativo a gente é de uma totalidade ou de um grupo que a gente escolhe um. Tranquilo? Então, no comparativo, a gente usa essa terminação ER para a gente dar essa ideia de mais jovem do que para os adjetivos pequenos, até 6 letras. E no superlativo a gente usa o EST, tá? Lembra lá do hardest. Não confundam comparativo com superlativo. Eu sei que eles são parecidos aí, mas guardem isso, combinado? Então vamos lá. Eu tenho um irmão mais jovem, comparativo, ok? Esse just aqui significa somente, apenas, né? Ele apenas começou high school, ensino médio, mas dá uma ideia de acabou, né? Ele acabou de começar. Esse just, dando uma ideia de temporal, ele é algo que aconteceu recentemente, ok? Ele acabou de começar o ensino médio. Ele tem 14 e mora com meus pais. Os parents não precisa anotar, né? Eles moram na rua Mulberry, em Boston. Sometimes, uma palavra bem interessante, às vezes, ou algumas vezes, né? Às vezes ou algumas vezes, eles me visitam em Nova York. I am happy when they visit. Eu fico feliz quando eles visitam. Mom, mamãe, né? Minha mãe, always. Essa aqui acho que apareceu algumas vezes, não precisa anotar, né? Sempre, minha mãe sempre. O brings, acho que é legal anotar. Brings, traz. Ela sempre me traz sweets, doces, candy, bala. Em português a gente falaria doce também, né? Que são aqueles tipos de bala, mas ok. As doce e bala. Quando eles vêm. I really, o really literalmente é realmente, só que ele dá muita ideia de muito, né?
O miss é sentir falta ou perder. Aqui está dando uma ideia de sentir falta. Ter saudade, né? Eu sinto muito a falta deles. E o to no final também. Esse aqui a gente acabou anotando mais palavras, né? Estamos aqui 8. Para a gente já caminhar para finalizar a nossa aula, acho que eu acabei até estendendo um pouco mais. Podem acompanhar aqui, eu vou gravar esse áudio. Young, jovem, younger, mais jovem, just, acabou, sometimes, às vezes, brings, traz, sweets, doces, candy, bala, miss, sentir falta. Podem acompanhar aqui mais uma vez. Young, jovem, younger, mais jovem, just, acabou, sometimes, às vezes, brings, traz, sweets, doces, candy, bala, miss, sentir falta. Pessoal, aquela hora que vocês pausam o vídeo aqui para ler em voz alta, né, 2 vezes, podem seguir aí. Agora que vocês terminaram, né, de ler em voz alta, vamos só ouvir sem olhar para a tela, para a gente fixar um pouco mais, sem olhar. Pessoal, eu sei que parece um pouco metódico, né? Mas, assim, cada passo a passo faz muita diferença aqui no final, tá? E até vocês, isso virar um hábito, é interessante que vocês sigam o passo a passo aí, tranquilo? Depois que virou hábito, aí é mais automatizado, né? E aí é mais tranquilo também. Depois vocês já estão vendo o vocabulário crescendo, tranquilo? Então sigam aí, tentem seguir mesmo, passo a passo, e vocês vão ver que em semanas isso faz muita diferença, tá? No médio prazo faz muita diferença. Só ouvindo agora, sem olhar. Young, jovem, younger, mais jovem, just, acabou, sometimes, às vezes, brings, traz, sweets, doces, candy, bala, miss, sentir falta. Tudo bem, pessoal? Última vez, só ouvindo. Young, jovem, younger, mais jovem, just, acabou, sometimes, às vezes, brings, traz, sweets, doces, candy, bala, miss, sentir falta. Só agora sem olhar, ok? Sem olhar, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, ou sem olhar, desculpa, sem olhar para a tradução, no caso, né? Vocês podem pausar o vídeo agora e gravar, né? Tentando lembrar aqui as traduções, gravar o áudio, tipo assim, young, jovem, younger, mais jovem. E aí o que vocês não souberem podem pular no áudio, claro, né? Ou escrever e me mandar a foto, ok? Podem pausar o vídeo, me enviar aí. Bom, pessoal, agora que vocês me enviaram o áudio ou a foto, né, das nossas traduções aqui, nós vamos finalizar o texto, ok? Vamos finalizar o texto aqui, claro, sem olhar para as traduções. Então, vamos lá. Eu tenho um irmão mais jovem, ele acabou de começar o ensino médio, ele tem 14 e mora com meus pais. Eles moram na rua Mulberry, em Boston. Às vezes eles me visitam em Nova York. Eu fico feliz quando eles visitam. Minha mãe sempre me traz, né, doces e bala quando eles vêm. Eu sinto muito a falta deles também. O tio aqui dá uma ideia de também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Além, né, dos arquivos, vocês podem estar respondendo essas perguntas aqui, tá? Do 1 ao 5, tranquilo? Vocês podem estar respondendo e aí na nossa aula ao vivo a gente vai conferir. Combinado? Pessoal, excelente semana para vocês aí. Até a próxima aula.